Eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13. Eu posso beber um pouco dessa água aqui, não posso? Ah, esse aqui, né? O quadrado é do pregador quadrado. E o redondo é do pregador redondo. Tá bom. Mas o redondo aqui sou eu. Eu sou mais redondinho. Brincadeira. Mas lá na minha terra diz assim, quem bebe no copo do outro fica manso. Mas nessa época de pandemia diz que não está bom a gente arriscar não é verdade? Mateus capítulo 16, verso 13. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou, e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos dizer juntos, todos? O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só os homens. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só as mulheres. Eu fico intrigado, por que as mulheres ganham dos homens? Eu acho que é por isso que Paulo falou, é bom que as mulheres fiquem caladas. Homens, vamos ver se a gente dá um banho nas mulheres agora, vamos lá de novo? O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, como é bom estarmos aqui nessa noite, como é bom estarmos diante do Senhor. Aqui estou eu perante a Tua igreja, como um vaso nas Tuas mãos. Usa esse vaso para a Tua glória e para o Teu louvor. E edifica as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Interessante é que Jesus dirige aos seus discípulos e fala assim, o que é que as pessoas estão falando sobre mim? O que é que elas dizem que eu sou? Será que Jesus estava de fato preocupado com a opinião alheia a seu respeito? Mas Jesus lhes perguntou, o que que as pessoas falam de mim? Aí eles disseram, uns falam que o Senhor é João Batista. Irmãos, naquela época, a comunicação não era tão rápida como é hoje nos nossos dias. Não é? Parece que a comunicação nos nossos dias está tão rápida que o fato ainda não aconteceu, a gente já está sabendo. É igual aquele moço que era tão rápido que ele conseguia jogar a chave dentro da gaveta antes de trancar a gaveta. Mas as notícias não eram assim tão rápidas e algumas coisas eram escondidas. E João Batista foi um homem que chamou muita atenção de Israel porque ele atraiu multidões. Ele pregava
de maneira muito forte contra o pecado. E ele conclamava o povo ao arrependimento. E aí ele sai de cena, aparece Jesus. Então, para muita gente, esse Jesus era ainda aquele João Batista. Para muitos ali, eles nem se sabia que João tinha sido morto, ou que estivesse preso, se isso foi antes da sua morte. Então, na cabeça das pessoas, Jesus era ainda aquele João, o João Batista, porque ele pregava contra o pecado, e ele anunciava o arrependimento. Então, a essência era a mesma na mensagem. Mas outros disseram, não, esse é o Elias, o profeta Elias, porque Deus falou através de Malaquias que iria enviar o profeta Elias. E este profeta faz milagres, como Elias também realizava milagres. Então ele deve ser o Elias que lá o profeta se referiu. O Senhor disse que enviaria. Mas outros, e eu acho que esses outros eram da extrema direita de Israel, diziam que ele é Jeremias, porque ele não falava contra o governo de Roma. E Israel vivia sob o domínio de Roma. E eles pagavam impostos para Roma, para César. E os israelitas não queriam aquilo de jeito nenhum, eles queriam ficar livres de Roma. E Jesus não entrou na seara da política dos homens. Ele não se meteu nesse negócio. Aliás, Jesus não se meteu nisso. E nem gostaria que sua igreja também se metesse nisso. Nós somos cidadãos brasileiros, cumprimos com nossas obrigações, podemos servir a nossa pátria, desde presidente até a limpeza pública ou qualquer outra coisa mais, sem problema nenhum. E precisamos de homens tementes a Deus, no governo do nosso município, do nosso estado, do nosso país, não é verdade? Homens tementes a Deus. Mas o Senhor não entrou nesta seara, não foi lá falar de César, falar do governo de César, que Roma era isso, não. Um dia até fizeram lá uma armação para que Jesus caísse, perguntaram se era lícito pagar impostos a Roma. Aí o Senhor pediu uma moeda e perguntou, de que é essa esfinge aqui? Isso é de César. Ele falou, então, dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. É dizer, enquanto no mundo, vocês devem cumprir com as obrigações como cidadãos, mas não nos esquecendo que o nosso compromisso e a nossa aliança é com os céus, com o reino de Deus. Não é verdade? Bom, o que é que isso tem a ver com Jeremias? Olha, Jeremias era aquele profeta que falou para os filhos de Israel não lutarem contra Nabucodonosor, que Nabucodonosor estava vindo, e era Deus que estava mandando, e que era para eles se entregarem a Nabucodonosor, para ninguém morrer. Mas os judeus não aceitavam isso. Havia um rei nos dominar, e vamos nos entregar. Então eles achavam que Jeremias era um profeta subversivo. Por isso que prendiam Jeremias várias vezes. E Jesus não se levantava contra Roma, então ele é meio parecido lá com o Jeremias. Então esse é o Jeremias aí, ó. Mas as pessoas tinham suas opiniões sobre Jesus, os seus conceitos de Jesus. Aí Jesus se volta para os seus discípulos e pede assim, mas vocês que estão comigo desde o início, quem eu sou? O que é que eu sou para vocês? Então, naquele instante, Pedro, que era assim, o mais falante, o adiantado, o sanguíneo, o extrovertido, ele recebe uma revelação do Senhor e já adianta e diz, o Senhor
é o Cristo. A palavra Cristo é a mesma palavra para Messias. O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Os homens têm suas opiniões diversas sobre o Senhor, mas para nós, o Senhor é o Messias, aquele de quem os profetas falaram, aquele que Moisés disse: o Senhor levantará um profeta maior que eu. Então o Senhor é o Filho do Deus vivo. Louvado seja o nome de Jesus. Essa foi a pergunta de Jesus: o que é que vocês dizem que eu sou? Então eu quero nessa noite lhe fazer uma pergunta. Você já parou para pensar sobre Jesus? Quem Jesus é? Se alguém lhe perguntar, quem é Jesus? O que é que você vai responder? Quais as coisas sobre Jesus que você vai falar? O certo é que muitas coisas são ditas sobre Jesus. Eu, quando menino, na minha época de menino, a gente ouvia os antigos contar as histórias. E como a gente amava ouvir as histórias. Até mesmo aqueles causos de assombração que deixava a gente apavorado na hora que apagava a luz quando a gente ia dormir. Quem que se lembra disso? Né? Irmãos, a minha cidade e a cidade do pastor Edilson, pertinho da outra, são cidades frias, muito frias na noite. E na minha casa eu dormia de cobertor, de inverno a verão, porque de noite era frio. E quando o meu cobertor caía da cama, quem disse que eu tinha coragem de enfiar minha mão lá e pegar o cobertor de volta? E as caveiras que estavam debaixo da cama, e que elas iam pegar na minha mão. Gente, eu imaginava aquele osso duro pegando na minha mão. Não tinha. Eu gritava de lá para minha mãe: minha coberta caiu. Ela tinha que sair lá do quarto dela, levantar, vir, acender uma vela, vir lá no meu quarto, pegar meu cobertor e me dar. Estava morrendo de frio, mas e a coragem de pôr lá? Meu Deus do céu. Então, quando menino, a gente ouvia muitas histórias. E tinha umas histórias que as pessoas contavam assim: no tempo que o nosso Senhor andou no mundo. Não sei se alguém já ouviu esses enunciados, né? No tempo que o nosso Senhor, tem até as histórias do Pedro Malazarte, né? No tempo que o nosso Senhor andou no mundo. Até um fato interessante: minha família é uma família de muitos médicos. E o meu irmão mais novo é cirurgião. E ele lá na igreja dele, no interior, hoje ele mora em outra cidade, mas morava no interior, e ele pregava muito ali na igreja, ajudava o pastor, um servo de Deus, músico, e uma bênção Esdras. E aí, com isso, a igreja ia muita gente lá na igreja, porque era o doutor, era que operava o povo, então a clientela dele ia ali. E alguns até iam para depois do culto fazer umas consultas, sabe? E um dia, quando terminou o culto, ele disse que tinha um senhor na porta, e ele estava lá com o netinho, e ele disse assim: ô doutor, eu vim aqui nessa noite mesmo para o senhor dar uma olhada nesse meu neto. Esse meu neto está engasgado. E eu já até rezei a reza do desengasgo, mas não ficou bom. Aí meu irmão, ele é muito engraçado, aí ele ficou curioso, falou: mas que reza é essa? Não, é no tempo que o nosso Senhor andou no mundo. Aí foi contar a reza que o nosso Senhor ensinou. Teve um dia eu conto isso, os irmãos, não vem aqui o caso, mas o meu irmão tem a memória boa, ele grava tudo com muita facilidade, ele conta isso, e ele tem um poder de imitar assim a voz da pessoa, aqueles cacuetes, ele sabe contar muito bem. Mas no tempo que o nosso Senhor andou no mundo, quer dizer,
Muitas coisas são faladas, muitas coisas são ditas, mas quantas delas são verdadeiras? Quantas coisas faladas de Jesus são de fato verdades? Não é? O que de fato procede? Quantas, não é, coisas falsas, quantos enunciados, quantos conceitos falsos sobre a pessoa de Jesus, e a gente ouve aquilo e aprende aquilo e vai vivendo desse jeito, e aí Jesus pergunta: quem é que eu sou? O que é que você vai responder? Que tipo de conhecimento nós temos de Jesus? Jó disse assim: eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora meus olhos. Que tipo de conhecimento? Eu vi num filme. Foi num livro que eu li. Eu vi uma pessoa um dia falar. Você já teve alguma experiência com Jesus? Conhecimento que emana da sua relação direta com a pessoa de Jesus, sua experiência com Ele. Quando o Senhor perguntou assim: vocês têm alguma coisa para comer? Lá na praia, os discípulos lá jogando a rede. Não, Senhor, nós a noite inteira estamos aqui pescando, não apanhamos nada. Aí o Senhor disse: lança a rede aí. Eles lançaram. Quando a rede veio cheia de grandes peixes, João disse para Pedro: aquele que está lá na praia é o Senhor, Pedro. É o Senhor. Porque João o conhecia, e quando João observou o que estava acontecendo, falou: não, aquele não é um estranho, não. Aquele é o Senhor. E o que é que Pedro fez? Jogou no mar e veio no braço, nadando para encontrar com ele. Nós temos na Bíblia a história de Paulo. Paulo, o apóstolo do Senhor Jesus, um dos apóstolos. E Paulo é uma figura maravilhosa na igreja. Não é? Eu creio que todos nós temos uma admiração e um carinho muito grande pela pessoa de Paulo. Mas Paulo tem duas fases. A primeira fase, quando ele achava que conhecia o Senhor. Quando ele achava que conhecia Deus. Foi quando os discípulos começaram a pregar em Jerusalém e as multidões foram se convertendo ao Senhor. Jerusalém foi sendo transtornada, no bom sentido, pela mensagem do Evangelho. As pessoas estavam saindo de suas casas, estavam sendo batizadas, confessando Jesus, aquele que os romanos haviam crucificado e que tinha sido sepultado e selado com o selo de Pilatos. E eles estavam lá dizendo: olha, ele ressuscitou, está vivo, e as multidões estão indo atrás dele, mesmo depois de morto, as pessoas continuam segui-lo, e parece que o povo, o número de pessoas só está aumentando. Chegava a notícia: olha, eles batizaram 3.000 pessoas hoje, aí 2 dias, 3 dias depois, olha, eles batizaram 5.000 pessoas. E aquele povo foi ficando apavorado. E o Paulo era jovem, era um doutor da lei, era um homem assim, proeminente no meio dos seus colegas. E Paulo, mais ousado, e diz: não, esse é um impostor. Ele está morto, ele foi sepultado, estão mentindo que ele ressuscitou, ninguém ressuscita, que é isso? Conversa fiada, eu vou acabar com isso. E aí a turma se juntou com ele, e os sacerdotes deram autorização para ele, e ele saía com o pessoal, e prendia os crentes, e maltratava, e jogava na cadeia, e espancava, e fazia o escarcéu dentro das casas deles. E foi uma situação
bem difícil, e a igreja se viu atribulada. E quando Estevão fala diante do Sinédrio e faz a revelação maravilhosa, discorrendo as Escrituras, mostrando que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, falando do Senhor, ele anda na Bíblia inteira e faz a conclusão. Ai, não, isso é a blasfêmia, e vamos matá-lo, e levaram para fora para apedrejá-lo. E Paulo tomou a responsabilidade daquele apedrejamento, e ele segurou as vestes de Estevão, e isso era o sinal de que ele era o responsável por aquele tribunal de exceção, posso assim dizer, contra Estevão, e ele foi apedrejado e morreu, e Paulo não teve nenhum remorso disso, era responsável por isso, ele simplesmente estava crente que estava prestando um serviço para Deus, acabando com aquele impostor e com a sua memória no meio dos filhos de Israel. Ele é um falso profeta, é um falso Messias e pronto. E ele parece que com aquilo ele ficou mais animado ainda e chegou para o sacerdote e disse: olha, eu quero de vocês carta que eu vou mais longe. Agora eu vou lá em Damasco, vou lá na Síria e vou lá acabar com isso, que eu soube que lá tem muita gente seguindo esse Jesus, muitos daqui correram para lá e eu vou acabar com aquela gente lá, vamos acabar com essa história. Vamos acabar com essa história. E ele então se prepara, se arruma junto ao pessoal e diz, naturalmente, eles fizeram alguma estratégia quando chegassem em Damasco, o que é que eles iam fazer, como é que eles iam agir, e etc. E lá vai ele com seus amigos, ele estufado, pensando, estou fazendo um serviço, estou servindo a Deus, vou acabar com esse Jesus, de uma vez por todas. Vou servir a Deus, acabando com Jesus. Uma ignorância. E no meio do caminho, o nosso Deus que é rico em misericórdia, não é? O apóstolo fala na segunda carta aos Coríntios, Deus de toda misericórdia. Meus irmãos, não sobra misericórdia em lugar nenhum mais, porque Deus pegou toda para ele. Amém? Ele é o Deus de toda misericórdia. Louvado seja o nome de Jesus. E ele teve misericórdia de Paulo, coisa que talvez nenhum de nós tivesse, mas graças a Deus, que Deus é Deus e não é nós. Quantas vezes fazem, mas se eu fosse Deus, eu falo, graças a Deus que Ele não é o Senhor, graças a Deus que Deus é Deus, não é nós. Mas o Senhor encontrou com Paulo, lá no caminho de Damasco. Diz a Bíblia que o Senhor apareceu para ele numa forma de uma grande luz. Quer dizer, o Senhor deve ter assim, aberto uma portinha da janela dele e um raiozinho da glória dele fez, brilhou em cima de Paulo. Porque se fosse a glória toda, Paulo tinha se derretido. Lembra daquele hino? Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Então o Senhor mostrou só uma nesquinha, assim, um raiozinho. Sabe quando, lembra da casa da gente, quando a gente era mais antigo, que não tinha forro na casa, e a telha às vezes dava uma afastadinha assim, e batia o sol em cima, e entrava um raiozinho lá dentro assim da nossa casa, lembra disso? A gente só resolvia esse problema na chuva, enquanto não chovia, deixava aquele sol entrar. Nós, quando morávamos lá em Olindina, eu e Raquel, no início da nossa vida, a gente morava numa casa assim. E a gente tinha um gatinho, o Pingo. O Pingo era um vagabundo, sabe? Ele a noite inteira saía para namorar. Quando às 5 horas da manhã, ele miava lá na porta da cozinha, que era para entrar. E se eu não fosse lá abrir a porta, ele desesperava lá. E ele parecia o dono da casa. Aí eu abria, ele entrava, nem me dava bom dia. Entrava morrendo de sono. Aí ele subia na minha cama, a Raquel dorme com a perna assim dobrada, ele ia lá onde a Raquel estava com a perna dobrada, o Pingo ia assim com as patinhas dele, pegava o lençol, empurrava ele assim, ajeitava ali, e se encostava, deitava ali naquele lugar todos os dias, e tinha nessa hora um raiozinho do sol que entrava ali, bem naquele lugar. Ele aqui fazia assim com o rabinho dele, sacudia e tocava o rabo nos olhos assim, ó.
para o sol não incomodar, e dormia. Essa era o ritual do pingo todos os dias, irmãos. Fazia isso, aquele sem vergonha. Só deixou saudade o pingo. Eu amo gato, amo cachorro, eu amo bicho, amo até gente, entendeu? Mas sabe, queridos irmãos, uma nesguinha daquele sol da justiça, da glória do Senhor, bateu diante do rosto de Paulo. O que aconteceu com Paulo? Ele caiu ao chão. E ele ficou cego. Ele ficou cego. E uma voz veio daquela luz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele instante, ele então se vê diante, ele percebeu que ele não estava diante de qualquer pessoa. Ele estava diante de uma autoridade, porque aquela glória era majestosa. E ele então disse: quem és, Senhor? Ele não falou assim: quem é você, ô cara? Não, quem é, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus. Irmãos, quando ele disse: eu sou Jesus, eu acho que até as vermezinhas que Paulo tinha no estômago dele desmaiaram naquela hora. Passeando pelo intestino, sabe aquelas lombriguinhas? Até elas desmaiaram. Desde a ponta do cabelo de Paulo até o solar dos seus pés, aquilo tudo tremeu. Ele: meu Deus, quem que eu estou perseguindo? O Senhor é Jesus? Esse que eu estou chamando de impostor, de falso Messias, de falso profeta, a quem eu vou acabar? Que eu me levantei para destruir? Ele disse: sou eu mesmo. Dura para você tentar esmurrar a ponta da lança. Como diz a gente, dá soco em ponta de faca. Meus irmãos, o mundo de Paulo naquela hora mudou a rotação, a translação, a velocidade, um terremoto. Aí Paulo teve um encontro com Jesus. Ele teve um encontro com Jesus. Dali para frente agora, a sua vida toma outro rumo, porque, meus irmãos, quando a gente encontra com Jesus, a gente não é mais a mesma pessoa. A nossa vida toma o rumo certo. A gente acha o bom caminho. A gente agora é conduzido numa outra dimensão, numa outra atmosfera. Louvado seja o nome de Jesus. E agora, Jesus passa a ter outro significado para o Paulo. Antes, ele era perseguidor. E da agora em diante, ele diz, em alguns lugares ele fala assim: eu sou escravo. Me tornei escravo dele. Feliz por ser escravo de Jesus. Um doulos. Olha o que é que Paulo fala nas suas epístolas sobre o conhecimento de Jesus. Em Efésios 3, ele diz assim: segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, mas agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Ele fala: foi dado a conhecer o mistério de Cristo. Escrevendo aos Filipenses, ele diz assim: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição,
tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ele disse: o que eu quero é conhecer Cristo. Eu vejo às vezes os irmãos falam assim: o sonho que eu tenho é conhecer Paris. Não tem nada errado em querer conhecer Paris. Mas o seu sonho é conhecer Paris? Pois para Paulo, o sonho da sua vida era conhecer Jesus. Conhecer a Cristo. E ele escreve aos Colossenses e diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. O que para ele era lucro, era vantajoso. Ele disse: eu considerei perda por causa de Cristo. Às vezes a gente está correndo atrás de coisas, e até deixando Jesus em segundo plano, ou terceiro, ou quarto, ou lá bem longe, porque eu tenho minhas coisas, eu tenho meus sonhos, eu tenho minhas aspirações, eu preciso correr atrás dos meus lucros, das minhas riquezas, das coisas que eu quero, e aqui fica lá, e o Senhor fica lá atrás. De repente está o Senhor lá na porta: fulano, você me pôs para fora da sua casa. Pode não. Eu quero entrar. Mas o apóstolo Paulo disse: o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda. Olha bem, o que ele diz? Considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele disse: eu não troco nada na minha vida pelo conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. O que há de mais valor na minha vida, a minha maior riqueza, o meu maior sonho, a minha maior aspiração é o conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Conhecer Jesus, saber quem Ele é. E ele diz assim: por causa dele perdi todas as coisas. Hoje ele diria assim: por causa dele eu perdi 5 milhões de seguidores. Os mais novos vão entender o que eu quero dizer. Perdi 5 milhões de seguidores. Por causa dele, a minha conta no YouTube foi encerrada. Por causa dele, não posso mais ter Instagram. Por causa dele, o meu patrão me demitiu. Por causa dele, meu marido me deixou. Por causa dele, minha esposa foi embora. Eu já vi muito disso. Me lembro no meu início do meu ministério, uma senhora nova na igreja, seu marido um dia vira para ela e fala assim: você vai ter que escolher, ou eu ou Jesus. E ela disse para ele: eu já fiz a minha escolha. E ele falou assim: e qual é a sua escolha? Ele disse: para Salvador, Jesus. Para marido, você. Agora, se você puder também me salvar, me dar a vida eterna e me levar para o céu, eu deixo Jesus, fico tudo em você, 2 em 1. Isso eu não posso fazer. Ele falou: então é por isso que você é meu marido e Jesus é o meu Salvador. A escolha está feita. Aí ele falou assim: então tá bom. Resposta sábia. Deus deu sabedoria para ela nessa hora. Deus não deu? Não é verdade? Que coisa maravilhosa. Mas sabe, amados irmãos, aquele homem
morreu salvo, convertido ao Senhor Jesus. A experiência dele com Deus foi uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Um dia eu estava no banco, e estou vendo aquela pessoa entrando no banco cantando o hino. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, foi aceitar Jesus. Essa música. Quando eu olho, era ele entrando no banco, cantando essa música. A gente não sai cantando as músicas na rua. Tem dia que eu amanheço com a música na cabeça, né, um hino e tudo. Outro dia eu amanheci e fiquei parte da manhã cantando Perna de Saracura. A música veio da minha perna de saracura. Meu Deus do céu, sai para lá, saracura. Né? Mas assim, ele entrou lá, quando ele me viu, já estou cantando até os hinos. Ele levou um susto quando ele me viu. Aí eu falei assim, negão, vou te dizer uma coisa. Você não tem para onde correr. Você vai ser batizado lá naquela igreja, porque sua mulher e seus filhos, eles não só oram por você, eles choram diante de Deus pela sua salvação. Seus dias estão contados, você está na boa mira de Deus. E ele foi para o céu salvo, né, Raquel? Salvo pelo Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aliás, só vai para o céu salvo, não tem jeito de ir para o céu se não for salvo. Mas sabe, irmãos, esse conhecimento do Senhor, ele diz, eu reputei tudo como lixo, não é? Porque eu quis conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor. Meus irmãos, eu quero que vocês abram suas Bíblias em Colossenses, no capítulo 1. Livro dos Colossenses. Eu amo essa carta dos Colossenses. E nós vamos encontrar aqui algumas coisas desse texto que falam sobre Jesus. E eu já estou chegando ao final. Quem é Jesus? O que vocês dizem que eu sou? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Aí diz assim, a partir do verso 15. Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é o primogênito de toda a criação. Pois em Jesus foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi feito por meio de Jesus e para Jesus, para Ele. Jesus é a cabeça do corpo, que é a igreja. Jesus é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem, que em Jesus residisse toda a plenitude. E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio de Jesus, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou lhe fazer uma outra pergunta, mas parecida com a primeira. Primeiro eu perguntei, quem é Jesus para você? Agora eu vou perguntar, de agora em diante, o que Jesus será para você? Jesus é o primeiro, Jesus é o principal,
é sua prioridade? Preste bem atenção, a gente fala assim, eu tenho algumas prioridades. O português aceita você fazer essa declinação no plural, da palavra prioridade no plural. Mas no sentido nosso, como seguidores de Jesus, não existe prioridades. Prioridade quer dizer o quê? É o primeiro. Não existe dois primeiros. Você vai falar assim, porque os meus primeiros... Não. Primeiro é só o primeiro. Depois do primeiro vem qual? Primeiro ponto 1, primeiro ponto 2 ou o quê? Depois do primeiro vem quem? O segundo. Então, ou Jesus é a minha prioridade, ou ele não é a minha prioridade. Isso que o Senhor quer que você, Igreja Batista Semear, pense, reflita. 14 anos se passaram, 2 semanas de ano. 14 anos. Quem é Jesus para você, igreja? Quem é Jesus para você, irmão e irmã? É aquele que está lá do lado de fora batendo na sua porta? Ou é aquele que está no seu quarto, na sua sala, na sua cozinha, no seu trabalho, na sua escola, no ônibus, no Uber, no táxi, no seu carro, no sítio, na cidade, onde quer que você esteja? O meu papai, ele vai fazer o ano que vem 96 anos. E ele gostava demais de um hino. Eu não sei, Edilson, se você lembra daquelas duas irmãs, que elas apareceram lá na Getsemane, Cândida e Rosali. Lembra delas duas que cantavam? A Cândida, ela cantava um hino. Eu achei esse hino no YouTube. Irmãos, eu gosto daquele YouTube, que eu acho coisa ali. Foi lá que eu achei a perna da Saracura. E aí, eu achei a Cândida, e ela cantava um hino que o papai gostava. Naquela época, era a época dos LPs, o long play. E o papai tinha uma radiola, que desciam 5, 6, 7 discos, botavam em cima do outro, tocava um, depois saía o outro. E domingo de manhã, quando a gente estava preparando para ir para a escola dominical, o papai já tinha feito o culto em casa, estudado a lição conosco. Ele era professor da escola, ele ia para o alpendre da nossa casa, numa escada de saída, ele sentava sempre ali com a Bíblia, a revista na mão. E lá no fundo, na sala, estava a radiola cantando o hino que ele amava. O rei e eu, andando pelos prados da vida, quais bons amigos, juntos a passear, de mãos dadas. E papai gostava de ver essa música, o rei e eu, andando juntos, de mãos dadas, como bons amigos. Quem é Jesus na minha vida? Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Glória a Jesus.